Ela tinha tudo. Carreira de sucesso, um homem que amava. Ou achava que amava. Até a noite em que viu ele beijando outra. Naquele momento, o mundo desmoronou. Mas o que ela não sabia era que aquela traição seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida. Ela ganhou uma herança, um lugar nas montanhas, um homem que jamais esperava conhecer e uma escolha difícil. 3 milhões de reais. Ou o amor verdadeiro. Aperta o play, porque o que aconteceu depois você não vai acreditar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O relógio na parede do escritório marcava 19h47, quando Joana finalmente desligou o computador. Mais um dia exaustivo na multinacional, mais uma meta batida, mais um elogio do diretor. Aos 32 anos, ela havia construído uma carreira sólida, admirada por colegas e temida por concorrentes. Seus cabelos escuros e lisos caíam perfeitamente sobre o blazer cinza e seus olhos transmitiam a determinação de quem sabia exatamente o que queria, ou achava que sabia. Pegou a bolsa e saiu apressada. Iria se encontrar com sua amiga Cíntia em um restaurante próximo. No caminho recebeu uma mensagem do seu namorado Matheus, falando que estava em casa descansando. 3 anos de namoro e ela ainda sentia aquele frio na barriga quando pensava nele. Alto, charmoso, ambicioso como ela. Pareciam o casal perfeito. Ao atravessar a porta do estabelecimento, Joana parou. Seu coração despencou. Ali, próximo ao balcão, Matheus estava com os braços ao redor de uma mulher loira. E não era qualquer mulher. Era Carla, a filha do dono da rede hoteleira onde ele trabalhava. Os lábios deles se encontraram em um beijo que não deixava dúvidas. O ar pareceu faltar. As pernas de Joana tremeram, mas ela não conseguia se mover. Era como assistir a um filme de terror onde você é a vítima. As pessoas ao redor continuavam conversando, rindo, vivendo, enquanto o mundo dela desmoronava. Matheus se afastou de Carla, acariciou o rosto dela com ternura, aquela mesma ternura que costumava dedicar a Joana, e sussurrou algo que a fez sorrir. Carla acenou e saiu pela porta lateral. Matheus se virou e congelou. Seus olhos encontraram os de Joana. Ela não esperou explicações. Girou nos calcanhares e saiu, caminhando rápido pela calçada molhada da chuva fina que começava a cair. Ouviu Matheus chamando seu nome, mas não parou. Não olhou para trás. Chegou em casa 2 horas depois de dirigir sem rumo pela cidade. A apartamento vazio a recebeu com seu silêncio cruel. Joana se deixou cair no sofá, abraçando os joelhos contra o peito. As lágrimas finalmente vieram, quentes e amargas. O celular vibrou insistentemente. Mensagens de Matheus enchiam a tela. Joana, me deixe explicar. Não é o que você está pensando. Por favor, atende. Ela jogou o aparelho longe e fechou os olhos, tentando apagar aquela imagem. O beijo, a intimidade, a traição. A noite passou em branco. Quando o sol nasceu, Joana já havia tomado sua decisão. Vestiu-se com cuidado, maquiou-se para esconder os sinais da noite mal dormida e foi direto ao encontro dele. Matheus a esperava em frente ao prédio dele, os olhos vermelhos, a gravata torta. Joana, graças a Deus, eu preciso... Quanto tempo? Ela cortou, a voz firme apesar do turbilhão dentro dela. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. 2 meses. 2 meses. Enquanto ela planejava o futuro deles, ele construía outro com Carla. Por quê? A pergunta saiu mais fraca do que ela queria. Matheus a encarou, e pela primeira vez, Joana viu quem ele realmente era. Carla pode me dar o que você nunca vai poder, Joana. A voz dele era fria, calculista. O pai dela está prestes a me promover a diretor regional. Ao lado dela, eu vou ser alguém de verdade. Poder, prestígio, dinheiro de verdade. As palavras atingiram Joana como socos. Então eu era o quê? Um passatempo? Você é incrível, Joana. Mas é só mais uma funcionária. Carla é a filha do dono. Ele deu de ombros, como se estivesse explicando uma estratégia de negócios.
Eu escolho o meu futuro. Joana sentiu algo se romper dentro dela. Não apenas o coração, mas a ilusão de quem ela pensava que amava. Então é isso. Ela ergueu o queixo, recusando-se a chorar na frente dele. Boa sorte com seu futuro, Mateus. Espero que valha a pena vender sua alma. Virou-se e caminhou de volta para o carro, cada passo doendo mais que o anterior. Mateus não a chamou de volta, e de alguma forma isso doeu ainda mais. Dentro do carro, Joana finalmente permitiu que as lágrimas voltassem a cair. Mas entre a dor algo novo começava a nascer. A determinação de nunca mais permitir que ninguém a fizesse se sentir assim. O que Joana não sabia era que aquela traição seria apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Um mês se arrastou como uma eternidade. Joana mergulhou no trabalho com uma intensidade que assustava até os colegas mais dedicados. Chegava antes de todos, saía depois que as luzes do escritório se apagavam. Reuniões, relatórios, planilhas, tudo servia para preencher o vazio que Mateus havia deixado. Mas nas noites silenciosas do apartamento, a dor voltava. E com ela, a pergunta que não queria calar. Como não tinha percebido? Estava revisando um contrato quando a secretária bateu na porta. Joana, tem um advogado aqui. Diz que é urgente. Dr. Silveira era um homem de meia idade, elegante, com uma pasta de couro gasto nas mãos. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, com a postura de quem carrega notícias importantes. Senhorita Joana Santos, ela assentiu. Sou representante do espólio do Sr. Sebastião Santos, seu tio. Lamento informar que ele faleceu há 3 semanas. Joana franziu a testa. Tio Sebastião. Um nome distante, quase esquecido. O irmão mais velho do pai dela, que havia se afastado da família décadas atrás para viver nas montanhas. Ela devia tê-lo visto umas 3 vezes na vida. Sinto muito pela perda, mas... Ele deixou uma propriedade para a senhora. Dr. Silveira abriu a pasta e estendeu alguns documentos. Uma cabana e um terreno, de 5 hectares na serra. Está tudo aqui. Escritura, documentação, é sua. Joana pegou os papéis, observando as fotografias anexadas. Uma cabana rústica de madeira, cercada por árvores imensas, com montanhas ao fundo. Parecia a saída de um cartão postal. Eu não entendo. Por que ele deixou isso para mim? O advogado sorriu discretamente. Seu tio era um homem sem família, sozinho. Você se tornou a única herdeira naquela noite, sozinha em casa. Joana olhou para as fotos da propriedade. Uma ideia começou a se formar. Podia vender aquilo, usar o dinheiro para... Para quê? Comprar mais coisas que não preenchiam o vazio? Ou podia ir até lá, resolver a venda pessoalmente, respirar ar puro por alguns dias. Distância. Era disso que precisava. Na manhã seguinte pediu 20 dias de afastamento ao chefe, que quase caiu da cadeira. Joana jamais tirava folga. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Estou sim. Só preciso antecipar minhas férias, e se precisar de mais tempo eu posso trabalhar. À distância. Ela respondeu, e pela primeira vez em semanas acreditou nisso. A viagem levou 6 horas. A cada quilômetro que se afastava da cidade, Joana sentia o peso no peito diminuir. A poluição deu lugar ao verde, os prédios às montanhas, o barulho ao silêncio. Quando finalmente chegou à pequena cidade de Vale Sereno, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As ruas eram simples, as pessoas caminhavam sem pressa. Era como voltar no tempo. Seguindo o GPS, encontrou a cabana no final de uma estrada de terra. Saiu do carro e ficou parada, absorvendo tudo. O ar era diferente, mais leve, perfumado com pinho e terra molhada. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o vento nas árvores. Era perfeito e assustador. Joana estava prestes a abrir a porta da cabana quando ouviu um barulho. Virou-se e viu um homem se aproximando. Alto, ombros largos, cabelos castanhos um pouco desalinhados, jeans gasto e uma camisa xadrez. Os olhos eram de um castanho, quente, e ele sorria de um jeito que parecia iluminar o entardecer. Você deve ser Joana, disse ele estendendo a mão. Sou Rodrigo Almeida, dono da pousada Vale Verde, logo ali.
Apontou para uma construção acolhedora a uns 500 metros de distância. Era amigo do seu tio. A mão dele era firme e calejada. Joana percebeu que estava segurando por tempo demais e soltou rapidamente. Prazer. Você conhecia bem meu tio? Conhecia. Sebastião era um homem especial. Rodrigo olhou para a cabana com carinho. Lamento muito pela sua perda. Ele hesitou e então continuou. Olha, eu sei que esse não é o melhor momento, mas eu estava negociando a compra deste terreno com seu tio antes dele falecer. Ele estava pensando em vender. Joana ergueu as sobrancelhas. É mesmo? É. Quero expandir a pousada, manter o lugar preservado, transformar isso aqui em algo que honre a memória dele. A paixão na voz de Rodrigo era inegável. Esse lugar significa muito para mim, para minha família. Meu avô e Sebastião eram melhores amigos. Joana cruzou os braços, voltando ao modo executiva. Bom, então temos algo em comum. Eu também quero vender. O sorriso de Rodrigo vacilou. Mas você não quer conhecer o lugar antes? Entender o que seu tio deixou para você? Não preciso. É uma cabana. Vou avaliá-la, colocar um preço e quem pagar mais eu fecho o negócio e pronto. Tenho uma vida na cidade, Sr. Almeida. Não posso ficar aqui brincando de montanhista. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Decepção? Irritação? Tudo bem. A voz dele ficou mais fria. Mas antes de tomar qualquer decisão, sugiro que conheça o que está vendendo. Amanhã, se quiser, posso mostrar a propriedade. Depois você decide. Joana ia recusar, mas algo no olhar dele, um desafio silencioso, a fez mudar de ideia. Amanhã, 8 horas. Não gosto de perder tempo. Rodrigo assentiu, virou-se e começou a caminhar de volta. Mas parou e olhou por cima do ombro. Sabe, seu tio costumava dizer que a montanha tem um jeito de mostrar para as pessoas o que elas realmente precisam. Um sorriso brincou em seus lábios. Talvez você devesse dar uma chance a ela. E desapareceu na trilha, deixando Joana sozinha com seus pensamentos e o som do vento que parecia sussurrar segredos antigos. O que Joana não imaginava era que aquele homem e aquelas montanhas estavam prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Rodrigo chegou pontualmente às 8 da manhã, carregando 2 xícaras de café e um sorriso que Joana achou irritantemente animado para aquela hora. Bom dia. Achei que pudesse precisar disso. Estendeu uma das xícaras para ela. Joana aceitou, tentando ignorar o aroma delicioso que subia do líquido quente. Café fresco, feito na hora, nada parecido com o da máquina do escritório. Vamos logo, tenho ligações para fazer. Rodrigo balançou a cabeça, divertido. Aqui o sinal é fraco, vai ter que desacelerar. Eles começaram a caminhar pela propriedade. Rodrigo apontava árvores centenárias, explicava sobre nascentes, mostrava pedras marcadas pelo tempo. Falava com uma paixão que fazia os olhos brilharem, as mãos gesticulando enquanto contava histórias sobre seu avô e Sebastião explorando aquelas trilhas quando jovens. Seu tio protegia este lugar como se fosse sagrado, disse Rodrigo, parando em uma clareira de onde se via toda a extensão do vale. Ele nunca aceitou propostas de construtoras que queriam desmatar tudo. E você quer fazer o que exatamente? Joana perguntou, desconfiada. Construir uma pousada gigante? Não. A resposta veio firme. Quero criar cabanas sustentáveis, integradas à natureza. Um lugar onde as pessoas possam se reconectar com o essencial. Ele olhou para ela. Como seu tio fez a vida toda. Joana revirou os olhos. Que poético. Mas isso não paga contas, Sr. Almeida. Terreno desse tamanho, nessa localização, vale muito dinheiro. E é só isso que importa para você? Dinheiro. A pergunta pegou Joana desprevenida. Ela sentiu a irritação subir. Eu trabalho duro pelo meu dinheiro. Não nasci com uma pousada da família para me sustentar. Não. Você só herdou uma propriedade que não dá valor. Rodrigo cruzou os braços, o tom também endurecendo. Seu tio passou 50 anos cuidando deste lugar, e você quer vendê-lo para o primeiro que aparecer com uma proposta boa. Ele deixou para mim. É meu direito fazer o que quiser. Claro que é. Rodrigo deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Mas antes de destruir o legado dele, pelo menos tenha a decência de conhecê-lo.
O silêncio entre eles era tenso, elétrico. Joana percebeu que estava prendendo a respiração. Havia algo na presença de Rodrigo que a desestabilizava. A intensidade do olhar, a convicção na voz, a forma como ele defendia aquele lugar como se fosse parte dele. 3 dias, ela disse finalmente. Me dê 3 dias para conhecer tudo. Depois, a gente negocia. Rodrigo avaliou a proposta por alguns segundos, então estendeu a mão. Acordo. Fechado. O aperto foi breve, mas Joana sentiu um calor subir pelo braço. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Rodrigo aparecia todas as manhãs, sempre com café fresco, e levava Joana para explorar diferentes partes da propriedade. Mostrou a cachoeira escondida atrás de uma trilha íngreme, onde a água era tão cristalina que se via cada pedra no fundo. Levou-a até o mirante, de onde se avistava 3 cidades diferentes. Apresentou-a a Dona Teresa, uma senhora de 80 anos que tinha uma pequena horta vizinha e que abraçou Joana como se a conhecesse há anos. Seu tio falou de você uma vez, disse Dona Teresa, oferecendo tomates frescos. Dizia que tentou se aproximar, mas que só pensava em trabalho, mas precisava aprender a descansar. Joana sorriu sem graça. Todo mundo parecia saber mais sobre ela do que ela mesma. À noite, sozinha na cabana, ela se pegou folheando os diários que encontrara em uma caixa velha. Eram do tio Sebastião. Páginas e páginas sobre a vida simples, sobre observar o pôr do sol, sobre encontrar paz longe do barulho do mundo. Hoje o Nelson trouxe o neto dele aqui. O menino Rodrigo tem o mesmo amor pela terra que o avô. Fico feliz em saber que este lugar estará em boas mãos quando eu partir. Joana fechou o diário pensativa. Sebastião confiava em Rodrigo. Isso significava alguma coisa. No terceiro dia, ela e Rodrigo estavam sentados na varanda da cabana, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O céu era uma explosão de laranjas, rosas e roxos. Por que você realmente quer este lugar? Joana perguntou, quebrando o silêncio confortável que havia se instalado entre eles. Rodrigo ficou quieto por um momento, os olhos fixos no horizonte. Meu avô morreu há 5 anos. A pousada era o sonho dele, o legado que ele deixou. Sua voz era suave, carregada de emoção. Mas o lugar está pequeno. Temos lista de espera de meses. Com esse terreno, eu poderia expandir, oferecer mais, manter a essência que meu avô criou. Ele olhou para ela. Não é só negócio, Joana, é família, é história, é pertencimento. Algo apertou no peito de Joana. Quando foi a última vez que ela havia sentido que pertencia a algum lugar? Ao lado de Mateus? Não, nunca tinha pertencido ali. No escritório, era só mais uma peça na engrenagem. Eu entendo, ela murmurou. Entende mesmo? Joana encontrou os olhos dele e, pela primeira vez, deixou a guarda baixar. Talvez esteja começando a entender. Rodrigo sorriu. Não aquele sorriso divertido do primeiro dia, mas algo mais suave, mais verdadeiro. E Joana sentiu seu coração acelerar de um jeito que não sentia há muito tempo, de um jeito que nunca tinha sentido com Mateus. Obrigada por estes dias, ela disse, levantando-se. Foram esclarecedores. Então vai vender para mim? Joana hesitou. Algo dentro dela gritava para não tomar decisões precipitadas. Não ainda. Vou pensar. Com calma. Rodrigo se levantou também, ficando perigosamente perto. O cheiro dele, terra, pinho e algo indefinível, invadiu os sentidos de Joana. Fique mais um pouco, ele disse, a voz baixa. Conheça a cidade, conheça as pessoas, conheça outras coisas. O convite estava nas palavras, mas também nos olhos dele. E pela primeira vez desde que chegara, Joana pensou em ficar não por obrigação, mas porque queria. Talvez, ela respondeu, um sorriso brincando nos lábios. Talvez eu fique. Mas o que nenhum dos dois sabia era que uma proposta tentadora estava a caminho, trazendo consigo fantasmas do passado. De Joana! Os dias foram ficando mais. Joana ligou para o escritório pedindo mais tempo. Pela primeira vez na vida, o trabalho não parecia urgente. Havia algo naquele lugar, naquele ritmo mais lento, que a estava mudando. E havia Rodrigo. No 10º dia, ele a levou para conhecer a pousada.
O lugar era encantador. Cabanas de madeira rústica, jardins floridos, uma área comum com lareira onde hóspedes conversavam e riam. Tudo irradiava calor e acolhimento. Foi meu avô quem plantou cada uma dessas árvores, Rodrigo disse, apontando para os ipês amarelos que cercavam a propriedade. Ele dizia que uma pousada não era só um lugar para dormir, mas um lugar para curar. Joana observou uma família tomando café na varanda. A mãe ria enquanto o filho de uns 6 anos contava alguma aventura. O pai ouvia atentamente. Era simples. Era real. Você criou algo lindo aqui, ela disse sincera. Rodrigo a encarou surpreso. Você realmente acha isso? Acho. Joana sorriu. No começo, achei que você era só mais um empresário querendo expandir negócios. Mas é diferente. Você ama o que faz. E você? Ele se aproximou. Ama o que faz? A pergunta a pegou desprevenida. Joana abriu a boca para dizer sim, mas a palavra não saiu. Amava? Ou apenas se escondia atrás de planilhas e metas para não sentir? Eu não sei, admitiu, a voz fraca. Rodrigo tocou o braço dela levemente. Não há vergonha em não saber, Joana. A vergonha é em nunca se perguntar. Naquela noite, ele a convidou para jantar na cidade. O restaurante era pequeno, familiar, com mesas de madeira e velas. Nada sofisticado, mas havia algo mágico no ar. Conversaram por horas. Rodrigo contou sobre crescer naquelas montanhas, sobre perder a mãe jovem e ser criado pelo avô. Sobre aprender que riqueza não estava em contas bancárias, mas em pôr do sol assistido, em café tomado sem pressa, em abraços sinceros. Joana, por sua vez, se viu contando coisas que nunca havia dividido com ninguém. Sobre a pressão de ser sempre sobre sacrificar relacionamentos pelo trabalho, sobre Mateus e a traição que a havia despedaçado. Ele era um idiota, Rodrigo disse, a voz firme. Qualquer homem que não vê o valor que você tem, não merece nem sua sombra. Joana sentiu o rosto esquentar. Não era apenas o que ele disse, mas como disse, como se realmente acreditasse. Eu não sou tão valiosa assim. Não fale isso. Rodrigo segurou a mão dela sobre a mesa, o toque enviando ondas de calor pelo braço de Joana. Você é inteligente, forte, determinada. E quando deixa a guarda baixar, você é incrível. Os olhos dele se encontraram e Joana sentiu o mundo ao redor desaparecer. Havia apenas ele, aqueles olhos castanhos sinceros, aquele sorriso que a fazia querer acreditar em recomeços. Rodrigo, não precisa dizer nada. Ele apertou a mão dela gentilmente. Só quero que saiba que não precisa ter todas as respostas agora. Pode só ser. Na volta, caminharam devagar sob um céu estrelado que Joana nunca tinha visto na cidade. Rodrigo apontou constelações, contou lendas que o avô lhe ensinara. A mão dele encontrou a dela naturalmente, dedos entrelaçados. Quando chegaram à cabana, Joana não queria que a noite acabasse. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por me mostrar este lugar, por me ver. Rodrigo ergueu a mão livre e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque delicado fazendo o coração de Joana disparar. Joana, Ele hesitou. Desde que você chegou, eu tento me convencer de que é só negócio, que quero apenas o terreno. Mas estou mentindo para mim mesmo. Rodrigo, você me encanta. A forma como está se permitindo mudar, como olha para este lugar agora, como sorri quando acha que ninguém está vendo. Ele se aproximou, a voz rouca. Eu sei que é cedo. Sei que você ainda está se curando. Mas preciso que saiba o que estou sentindo. Joana mal conseguia respirar. O rosto dele estava tão perto. Seria tão fácil diminuir a distância, sentir aqueles lábios nos seus. Mas o medo era maior. Medo de se entregar, de se machucar de novo. Eu não sei se estou pronta, ela admitiu, os olhos marejados. Então eu espero. Rodrigo tocou a testa na dela, os olhos fechados. Quanto tempo for preciso. Nos dias seguintes, a conexão entre eles só cresceu. Joana começou a ajudar na pousada, recebendo hóspedes, ajudando na cozinha. Descobriu que gostava daquilo, da simplicidade de servir um café fresco,
de ouvir histórias de viajantes, de fazer parte de algo maior. Rodrigo a ensinava sobre as plantas da região, sobre trilhas secretas, sobre a história de cada pedra daquele lugar. E entre aprendizados e risadas, olhares se demoravam, toques se tornavam mais frequentes. A tensão entre eles crescia deliciosamente. Rodrigo a observava, um sorriso suave no rosto. "O que foi?" ela perguntou, ainda rindo. "Nada." Ele se aproximou. "É só que você está diferente, mais leve, mais você." Joana não soube o que responder, porque ele tinha razão. Havia algo mudando dentro dela, como uma borboleta rompendo o casulo, e assustava tanto quanto emocionava. Naquela noite, sentados na varanda da cabana, Joana lhe mostrou uma corrente. "Encontrei isso entre as coisas do meu tio. Era um colar simples, com um pingente de pedra verde. Esmeralda da região", Rodrigo explicou. "Seu tio usava sempre, dizia que trazia clareza." Joana segurou a joia, sentindo o peso dela na palma da mão. Clareza. Era exatamente o que estava começando a ter. "Me ajuda a colocar?" Rodrigo ficou atrás dela, suas mãos trabalhando o fecho. Joana sentiu o calor do corpo dele, a respiração roçando seu pescoço. Quando os dedos dele tocaram sua nuca, ela se arrepiou. "Pronto", ele murmurou, mas não se afastou. Joana se virou lentamente. Estavam tão perto que ela podia contar os cílios dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos que apareciam quando sorria. "Rodrigo", começou ela, sem saber bem o que dizer. Mas não precisou, porque ele entendeu. A mão dele subiu, acariciando o rosto dela com uma ternura que fez lágrimas brotarem nos olhos de Joana. "Está tudo bem", ele sussurrou. "Eu espero, sempre." E ali, sob as estrelas e o perfume da montanha, Joana sentiu algo que pensava ter perdido para sempre: esperança. Mas a paz estava prestes a ser quebrada por uma ligação que traria de volta o passado que Joana tentava esquecer. A manhã começou como todas as outras nos últimos 20 dias. Joana acordou com o canto dos pássaros, preparou café na cozinha rústica da cabana e saiu para a varanda. O ar fresco da montanha já não a surpreendia mais. Agora era como um abraço esperado. Rodrigo apareceria em breve, como sempre fazia. Ela sorriu pensando nele, no jeito como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus planos, na forma gentil como tocava sua mão quando caminhavam juntos. O celular vibrou na mesa. Joana quase ignorou. Havia aprendido a desligar-se da tecnologia, mas algo a fez olhar. Era um e-mail da imobiliária da região. Assunto: proposta de compra. Urgente. Curiosa, abriu a mensagem. Seus olhos se arregalaram ao ler os números. Uma grande rede hoteleira estava oferecendo 3 vezes o valor de mercado pela propriedade. 3 vezes. Joana sentou-se lentamente, o coração acelerando. Era muito dinheiro. Mais do que imaginara. Com aquela quantia poderia o quê? Voltar para a cidade? Investir? Começar algo novo? Mas por que a ideia não a empolgava como deveria? Continuou lendo. A proposta era para uma reunião presencial em 3 dias na cidade. Eles queriam fechar o negócio rapidamente. "Bom dia." A voz de Rodrigo a fez erguer os olhos. Ele estava parado na trilha, 2 xícaras de café na mão e aquele sorriso que agora era a parte favorita do dia dela. Joana trancou o celular rapidamente. "Bom dia", respondeu, forçando um sorriso. Rodrigo pareceu perceber algo. "Tudo bem?" Sim. Só e-mail do trabalho." Ele se aproximou, entregando-lhe uma xícara. "Achei que você tinha esquecido que trabalho existia." Brincou, sentando-se ao lado dela. Joana deu uma risada sem graça. Como contar a ele sobre a proposta? Principalmente quando ela mesma não sabia o que sentia a respeito. Rodrigo mostrou-lhe os preparativos para uma festa junina que a cidade faria no fim de semana. Havia empolgação genuína em sua voz, o orgulho de fazer parte daquela comunidade. "Você vai ficar para a festa, não vai?" Ele perguntou, esperançoso. "Claro", Joana respondeu, mas a palavra soou oca até para ela mesma. À tarde, sozinha na cabana, ela ligou para a imobiliária. O corretor atendeu animado. "Senhorita Joana, que bom que retornou. É uma proposta incrível, não é? A rede hoteleira Atlântica
Raramente faz ofertas assim. Rede Hoteleira Atlântica. O nome ecoou familiar na mente de Joana. Onde tinha ouvido isso antes? E qual seria o interesse deles na propriedade? Querem construir um resort de luxo na região. Estão expandindo para o ecoturismo premium. Sua propriedade é perfeita pela localização e tamanho. Joana franziu a testa. Resort? Achei que a área fosse de preservação. Eles têm toda a documentação necessária. Muito profissional. Inclusive, o gerente de projetos responsável pelo negócio estará pessoalmente na reunião. Uma pausa. Um tal de Matheus Ferreira. Disse que conhece a senhora. O mundo parou. Matheus. O nome atingiu Joana como um soco no estômago. Ela desligou o telefone com mãos trêmulas, sentindo o ar faltar. Matheus estava por trás da proposta. Matheus queria aquele terreno. As perguntas se multiplicavam. Por que ele? Como sabia da propriedade? O que realmente estava acontecendo? A noite chegou inquieta. Joana mal dormiu, virando de um lado para o outro. Na manhã seguinte, Rodrigo notou imediatamente que algo estava errado. Joana, o que está acontecendo? Você mal me olhou. Ela suspirou, sabendo que não podia esconder. Recebi uma proposta. Uma rede hoteleira quer comprar a propriedade. Fez uma pausa. Por muito dinheiro. Viu a expressão de Rodrigo mudar. Surpresa, depois dor, depois resignação. Entendo. A voz dele saiu controlada demais. É uma boa proposta? É 3 vezes o valor de mercado. O silêncio que se seguiu foi doloroso. E você vai aceitar? Rodrigo finalmente perguntou, os olhos buscando os dela. Eu não sei, preciso pelo menos ouvir o que eles têm a dizer. Claro. Ele se levantou, as mãos nos bolsos. É seu direito. É sua propriedade. Rodrigo. Não. Está tudo bem, Joana. Mas o tom dele dizia o contrário. Eu sempre soube que você ia voltar para sua vida. Foi ingênuo pensar diferente. Não é sobre isso. Não? Rodrigo se virou, e pela primeira vez ela viu raiva em seus olhos. Então é sobre o quê? Porque para mim parece que na primeira proposta boa, você já está pronta para vender e ir embora. Não é assim tão simples. Deveria ser. Ele deu um passo em direção a ela. Esses últimos dias significaram alguma coisa para você? Ou era só uma distração até algo melhor aparecer? As palavras doeram mais do que Joana esperava. Como você pode dizer isso? Você sabe o que estou sentindo? Sei? A voz de Rodrigo estava carregada de emoção. Porque daqui, parece que você está pronta para destruir tudo que seu tio construiu. Tudo que este lugar significa por dinheiro. Não é só por dinheiro. Joana sentiu as lágrimas queimarem. É complicado. Então descomplica. Fica. Constrói algo aqui. Comigo. A declaração suspensa no ar os deixou em silêncio. Rodrigo respirava com dificuldade, as mãos cerradas. Joana queria dizer sim. Queria correr para os braços dele e prometer que ficaria. Mas o medo era paralisante. Eu preciso ir nessa reunião, ela disse finalmente, a voz fraca. Preciso saber o que estão propondo. Preciso ter certeza. Rodrigo balançou a cabeça, decepcionado. Então vai para sua reunião, ouve sua proposta. Ele começou a se afastar. Mas saiba que quando você voltar, se voltar, talvez eu não esteja mais esperando. Ele saiu, deixando Joana sozinha com suas lágrimas e suas dúvidas. 2 dias depois, ela dirigia para a cidade vizinha, o coração pesado. A paisagem que a encantara na chegada agora parecia testemunha silenciosa de sua covardia. Ao chegar no hotel onde se hospedaria, encontrou um buquê de rosas vermelhas na recepção. O cartão dizia: mal posso esperar para vê-la novamente. M. Matheus. Joana sentiu náusea. Ele realmente achava que podia simplesmente voltar para sua vida como se nada tivesse acontecido. Amassou o cartão e jogou no lixo, mas uma sensação ruim se instalou em seu peito. O que Matheus realmente queria e o que Joana estava disposta a sacrificar para descobrir. A reunião estava marcada para as 10 da manhã, nenhuma das salas do hotel que ela estava hospedada. Joana chegou 15 minutos adiantada, vestindo seu tailleur cinza, a armadura que costumava usar nas negociações importantes. Mas desta vez, a roupa parecia não servir direito,
como se pertencesse a outra pessoa. Joana observou o trânsito lá embaixo, as pessoas correndo como formigas. Já tinha amado aquilo. Agora só via caos. A porta se abriu. Joana. A voz era exatamente como ela lembrava. Mateus entrou na sala com seu terno impecável, o cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso confiante que um dia a havia seduzido. Mas agora, tudo o que ela via era falsidade. Mateus. Sua voz saiu fria. Ele se aproximou, tentando beijar seu rosto, mas Joana recuou. Vamos manter isso profissional, ok? Uma sombra de irritação passou pelos olhos dele, mas foi rapidamente substituída por aquele charme calculado. Claro, claro. Ele gesticulou para a cadeira. Por favor, sente-se. Estou tão feliz que aceitou nos ouvir. Joana sentou, mantendo a postura ereta. Vamos direto ao ponto. O que exatamente a rede quer com minha propriedade? Mateus abriu uma pasta elegante, espalhando plantas e renders pela mesa. Queremos transformar a região em um destino de ecoturismo premium. Ele apontou para as imagens impressionantes. Uma pousada boutique, trilhas guiadas e spa integrado à natureza. Tudo sustentável, tudo de primeira linha. As imagens eram bonitas, profissionais, mas algo não se encaixava. E por que pagar 3 vezes o valor de mercado? Mateus sorriu. Porque sua propriedade é a chave. Localização perfeita, acesso a nascentes, vista privilegiada. Sem ela, o projeto não decola. Ele se inclinou. E porque eu sei o quanto vale para você finalmente ter o reconhecimento financeiro que merece. Havia algo no tom dele que incomodou Joana. Reconhecimento financeiro? Vamos, Joana. Mateus se recostou na cadeira. Você sempre foi ambiciosa. É uma das coisas que eu admiro em você. Com esse dinheiro, você pode voltar para a cidade, abrir seu próprio negócio, mostrar para todo mundo do que é capaz. Interessante. Joana cruzou os braços. Há 2 meses você me trocou pela filha do chefe porque eu era só uma funcionária. Agora está me oferecendo milhões. Mateus teve a decência de parecer constrangido. Eu fui um idiota, ok? Cometi erros. Ele se levantou, contornando a mesa até ficar perto dela. Mas percebi o quanto você faz falta. O quanto eu estraguei tudo. Joana se levantou também, mantendo distância. Isso não tem nada a ver com nós, Mateus. Não? Os olhos dele percorreram o rosto dela. Você está diferente, mais bonita, mais leve. Esse lugar está te fazendo bem. Ele tocou o braço dela levemente. Mas imagine o que você poderia fazer com essa grana. Não precisa ficar presa naquele fim de mundo. Joana se afastou do toque. Não estou presa. E aquele lugar tem nome. Vale Sereno. Certo, Vale Sereno. Mateus voltou para as plantas. Ei, sem julgamentos. Mateus ergueu as mãos. Só estou dizendo que você merece mais do que se enterrar em uma cidade de interior. Talvez eu tenha mudado de estilo. Ou talvez esteja se iludindo. Ele se aproximou novamente. Pensa bem. Você realmente vai jogar fora uma fortuna por uma vida na montanha? Quanto tempo vai durar quando a realidade bater? Quando você sentir falta da cidade, da carreira, da vida que construiu? As palavras plantaram sementes de dúvida e Mateus sabia disso. Além do mais, ele continuou. Carla e eu terminamos. Ela não era você. Joana quase riu. Sério? E eu deveria me importar porque ainda há algo entre nós. Eu sei que há. Ele tocou o rosto dela, e dessa vez, Joana não teve tempo de recuar. Deixa eu te levar para jantar hoje. Como nos velhos tempos. Podemos discutir a proposta com calma, sem pressão. Joana se afastou, o toque dele deixando uma sensação desagradável na pele. Eu preciso pensar. É tudo que peço. Mateus entregou-lhe um cartão. Jantar às 8, no terraço Antares. Eu reservo. Ele piscou. Vista algo bonito. Joana saiu dali com a cabeça girando. As plantas, os números, as promessas de Mateus, tudo parecia tentador na superfície. Mas havia algo podre por baixo, ela sentia. À tarde, incapaz de resistir, aceitou o jantar. Precisava entender o que ele realmente queria.
O restaurante era sofisticado, caro, com vista para a cidade iluminada. Mateus estava charmoso, atencioso, pedindo os melhores vinhos, fazendo-a rir com histórias do escritório. Era fácil lembrar por que tinha se apaixonado por ele, mas também era impossível não comparar. Mateus falava, mas não ouvia. Rodrigo ouvia cada palavra. Mateus impressionava, mas não se importava. Rodrigo se importava com cada detalhe. Mateus oferecia luxo. Rodrigo oferecia verdade. Então, o que me diz? Mateus perguntou, segurando a mão dela sobre a mesa. Fecha comigo esse negócio e vamos recomeçar. A gente sempre foi bom juntos. Joana ia responder quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Espero que esteja bem, a montanha está com saudade. Eu estou com saudade. Algo se apertou em seu peito. Lágrimas ameaçaram cair. Joana? Mateus apertou sua mão. Está bem? Ela olhou para ele. Realmente olhou. E viu um homem vazio, movido por poder e ganância. Um homem que a via como troféu, não como pessoa. Preciso ir, ela disse, levantando-se. O quê? Mas nem terminamos de... Boa noite, Mateus. Joana saiu do restaurante praticamente correndo, o ar fresco da noite enchendo seus pulmões. Pegou o celular e digitou uma resposta para Rodrigo. Eu também. Mas antes de enviar, hesitou. A proposta era real, o dinheiro era real, e ela ainda não tinha certeza do que fazer. Voltou para o hotel, mas mal dormiu. Pela janela via as luzes da cidade piscarem como promessas vazias. De manhã, Mateus apareceu na recepção com flores. Desculpa pela pressão ontem. Ele parecia genuinamente arrependido. Só quero que você seja feliz, Joana. E rica. Sorriu. Vem, me deixa te mostrar o terreno onde vamos construir o projeto piloto. Assim você vê que isso é sério. Contra seu melhor julgamento, Joana aceitou. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Rodrigo, preocupado e com o coração partido, havia decidido lutar pelo que amava. E estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Às vezes, o amor não é apenas sentir, é proteger. Joana passou o dia seguinte em um turbilhão de emoções. Mateus a levou para conhecer os terrenos onde a rede pretendia construir outros empreendimentos. Mostrou projetos milionários, apresentou investidores importantes, pintou um futuro brilhante onde ela seria dona de uma fortuna. E a cada momento, Joana sentia o vazio crescer dentro dela. Mais tarde, sozinha no quarto do hotel, olhava as mensagens de Rodrigo. Ele não insistia, não cobrava, apenas enviava pequenas coisas. Uma foto do pôr do sol visto da pousada, um áudio com o som dos pássaros pela manhã, uma mensagem simples dizendo, pensando em você. Cada mensagem era uma flechada no coração. À noite, Mateus a convidou para um jantar especial. O mesmo restaurante, a mesma mesa, mas dessa vez ele tinha um envelope em mãos. O contrato, disse ele sorrindo. Está tudo pronto, só falta sua assinatura. Joana pegou o documento com mãos trêmulas. Ali estava, 3,5 milhões. Uma fortuna. A garantia de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Assina hoje e amanhã comemoramos. Mateus segurou a mão dela. Juntos, como deveria ser desde o início. Joana olhou para ele, realmente olhou, e percebeu algo que a fez gelar. Ele não a queria. Ele queria o terreno. E se reconquistar a ex-namorada, viesse como bônus de uma comissão milionária, melhor ainda. Mateus, me diz uma coisa. Ela puxou a mão de volta. Você me ama? Ele piscou surpreso pela pergunta direta. Claro que sim, Joana. Sempre amei. Mentira. A palavra saiu firme. Você me ama tanto quanto amou Carla. Quanto tempo duraria até aparecer outra oportunidade melhor? Joana, não é assim. É exatamente assim. Ela se levantou pegando o contrato. Preciso pensar. Não há muito o que pensar. A irritação finalmente apareceu na voz dele. É uma proposta incrível. Qualquer pessoa aceitaria. Então oferece para qualquer pessoa. Joana saiu do restaurante com o contrato nas mãos e o coração dilacerado. Entrou no carro, dirigiu sem destino, até que se viu na estrada que levava de volta a Vale Sereno. Sem pensar duas vezes, foi para o hotel, pegou suas coisas e voltou para as montanhas.
A viagem de volta pareceu eterna e rápida ao mesmo tempo. Quando finalmente avistou as montanhas, lágrimas rolaram pelo seu rosto. Era como voltar para casa. Quando chegou à propriedade, era quase meia-noite. As luzes da pousada de Rodrigo ainda estavam acesas. Joana saiu do carro e começou a caminhar na direção delas, mas parou. E se ele não quisesse mais falar com ela? E se tivesse desistido? Estava prestes a voltar quando viu uma silhueta se aproximando. Rodrigo. Mesmo na escuridão, ela reconheceria aquele jeito de andar. Joana? A voz dele carregava surpresa e cautela. Você voltou. Voltei. Ela sussurrou. Eles ficaram parados, a distância de alguns metros parecendo um abismo. Como foi a reunião? Rodrigo perguntou, as mãos nos bolsos. Foi esclarecedora. Vai vender então? A pergunta estava carregada de dor contida. Joana viu nos olhos dele o medo da resposta. Eu não sei. Ela deu um passo em direção a ele. Rodrigo, eles estão oferecendo muito dinheiro. Dinheiro que pode mudar minha vida. Entendo. Ele desviou o olhar. Mas Joana deu outro passo. Dinheiro não é tudo. Rodrigo ergueu os olhos, uma centelha de esperança acendendo neles. Joana, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Quando cheguei aqui, eu era uma pessoa. Vazia, machucada, perdida. Você me mostrou que existe outra forma de viver, de sentir, de ser. As lágrimas começaram a cair. E agora estou apavorada porque não sei como escolher entre a segurança que o dinheiro oferece e você. Eu nunca vou poder te dar milhões, Joana. A voz de Rodrigo estava rouca. Não tenho carros importados, apartamentos na cidade, viagens para o exterior. Tudo que tenho é uma pousada a esta terra e um coração que é todo seu se você quiser. Joana soluçou, a emoção transbordando. Rodrigo, mas entendo se não for suficiente. Ele se aproximou, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Entendo se você precisar de mais. De diferente, só me diz logo, porque cada dia que passa esperando está me matando. Joana segurou a mão dele contra seu rosto. Você é suficiente. É mais que suficiente. Você é tudo. Ela fechou os olhos. Mas tenho medo. Rodrigo. Medo de fazer a escolha errada. Medo de me arrepender. Medo de se entregar de novo e se machucar. Ela assentiu, mais lágrimas caindo. Rodrigo puxou-a para seus braços, abraçando-a com força. Eu nunca vou te machucar, Joana. Nunca. Ele beijou o topo da cabeça dela. Mas não posso te prometer que vai ser fácil. Não posso te prometer luxo ou riqueza. Só posso prometer que vou te amar todos os dias, do jeito que você merece ser amada. Joana se afastou um pouco para olhar para ele. Como você pode ter tanta certeza? Porque sei o que é importante. Ele acariciou o rosto dela. E você, Joana Santos, é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Ela queria acreditar, queria tanto acreditar. Mas o medo era paralisante. Preciso de tempo, ela sussurrou. Mais um pouco de tempo para ter certeza. Viu a decepção nos olhos dele, mas também compreensão. Quanto tempo você precisa? Não sei. Só sei que não posso decidir agora, com o coração acelerado, e você me olhando assim. Rodrigo soltou um riso sem humor. Justo. Ele deu um passo atrás. Então vou te dar tempo. Mas Joana... Sim? Não demora muito, porque estou tentando ser paciente, mas ver você dividida entre eu e ele está me destruindo. Joana engoliu em seco. Ele quem? O Mateus. A voz de Rodrigo endureceu. Eu vi vocês jantando ontem. Passei pelo restaurante quando ia resolver umas coisas na cidade. O coração de Joana despencou. Rodrigo, não é o que você está pensando? Não, porque de onde eu estava parecia bem íntimo. Ele segurando sua mão, você sorrindo. A dor na voz dele era palpável. É ele, não é? Você ainda o ama. Não. Joana segurou os braços dele. Eu não amo o Mateus. Nem um pouco. Eu amo. Parou, assustada com o que quase disse. Ama o quê, Joana? Rodrigo a segurou pelos ombros. Termina a frase. Mas ela não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta.
o medo maior que a coragem. Rodrigo soltou-a, balançando a cabeça. Quando você tiver coragem de terminar essa frase, você sabe onde me encontrar. Ele se virou e começou a caminhar de volta para a pousada. Rodrigo, espera! Mas ele não parou. E Joana ficou ali, sozinha na escuridão, vendo o homem que amava se afastar. Voltou para a cabana com o coração em pedaços. O contrato estava na mesa, os números parecendo zombar dela. 3,5 milhões, segurança financeira, um futuro garantido, mas sem Rodrigo. Joana pegou o celular. Uma mensagem de Matheus piscava na tela. Decidiu? Preciso da resposta até amanhã. Outros investidores estão interessados. A oferta não vai durar para sempre. Claro que não ia. Nada durava para sempre para Matheus. Ela olhou pela janela, para as luzes distantes da pousada. Rodrigo estava lá, provavelmente tão acordado quanto ela, tão dividido, tão machucado, e ela tinha colocado aquela dor nele. Pegou o contrato novamente, lendo cada cláusula. O dinheiro resolveria tantos problemas, mas criaria tantos outros. Amanheceu e Joana não tinha dormido, mas tinha uma certeza crescendo dentro dela, ainda frágil, ainda assustada, mas lá. Estava prestes a tomar sua decisão quando o telefone tocou. Era um número desconhecido local. Alô? Senhorita Joana? Aqui é Eduardo Mendes, investidor local. Preciso falar com a senhora, é urgente. É sobre a proposta da rede hoteleira Atlântica. O que tem sobre ela? Não é o que eles disseram que é. A voz do homem era séria. Encontro com você em 1 hora no café da cidade. Tenho informações que a senhora precisa saber. Joana sentiu um frio na espinha. Estarei lá. Às vezes, as mentiras só são reveladas quando a verdade não pode mais ser escondida. O café da cidade estava quase vazio quando Joana chegou. Eduardo Mendes era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar sério e uma pasta marrom gasta sob o braço. Ele se levantou quando a viu entrar. Senhorita Joana, obrigado por vir. Apertou a mão dela firmemente. Sente-se, por favor. Joana se acomodou, o coração batendo, forte. Algo no tom de voz dele a deixava apreensiva. O senhor disse que tinha informações sobre a proposta. Do que se trata? Eduardo respirou fundo, abrindo a pasta e espalhando documentos sobre a mesa. Sou investidor há 30 anos nesta região. Conheço cada projeto, cada terreno, cada negociação. Ele empurrou uma planta arquitetônica em direção a ela. E sei quando algo cheira mal. Joana pegou o documento. Era um projeto da rede hoteleira Atlântica, mas não era o que Matheus havia mostrado. Não havia pousada boutique sustentável. Havia prédios. Muitos prédios. Um resort massivo com 3 torres. Estacionamento imenso. Área desmatada de pelo menos 10 hectares. O que é isso? Sua voz saiu trêmula. É o projeto real. Eduardo apontou para áreas marcadas em vermelho. Eles vão desmatar completamente sua propriedade e as adjacentes. Vão secar as nascentes para construir piscinas artificiais. Vão destruir trilhas centenárias para abrir estradas asfaltadas. Joana sentia a náusea subir. Mas o Matheus disse que seria sustentável, que preservariam a natureza. Matheus Ferreira mentiu. Eduardo puxou outro documento. E não é só isso. Descobri que ele tem um acordo paralelo. Uma comissão ilegal de R$500 mil se conseguir fechar a compra do seu terreno. As palavras atingiram Joana como socos. Comissão ilegal? Sim, a empresa não sabe. É um esquema dele com um dos investidores corruptos. Eduardo a encarou com seriedade. Ele não quer a propriedade para essa empresa, Joana. Ele quer o dinheiro sujo que vem junto. Joana encostou-se na cadeira, tentando processar tudo. Matheus tinha mentido. Sobre tudo. O projeto, as intenções e, pior, estava usando ela para ganhar dinheiro ilegal. Por que está me contando isso? Ela perguntou a voz fraca. Porque seu tio Sebastião era meu amigo. Os olhos de Eduardo brilharam com emoção. Ele protegeu esta terra a vida inteira. Recusou dezenas de propostas porque amava cada árvore, cada pedra. Não posso ficar calado vendo tudo ser destruído por ganância. Joana olhou novamente para as plantas. Onde Matheus prometera preservação, havia destruição. Onde prometera sustentabilidade, havia exploração. Você tem provas?
Documentos que comprovem a comissão ilegal? Eduardo hesitou. Tenho cópias de e-mails, mas consegui através de, vamos dizer, canais não oficiais. Ele empurrou um envelope para ela. Está tudo aqui. Use como achar melhor. Joana pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia e-mails impressos. Tudo apontava para o esquema de Matheus. Obrigada, Sr. Eduardo, não sei o que dizer. Não me agradeça. Só proteja o que seu tio amava. Ele se levantou. E se precisar de testemunha, me chama. Não tenho medo de homens como Matheus Ferreira. Quando Eduardo saiu, Joana ficou sentada, olhando para os documentos. A raiva crescia dentro dela como uma tempestade. Matheus não apenas tinha quebrado seu coração. Ele tinha tentado usar sua dor, sua vulnerabilidade, para destruir o legado do tio dela e encher os próprios bolsos. Pegou o celular e discou. Rodrigo atendeu no terceiro toque. Joana? Só de ouvir a voz dele, as lágrimas começaram a cair. Rodrigo, eu preciso de você. Agora. O que aconteceu? Você está bem? Estou no café da cidade. Por favor, vem. Já estou indo. 10 minutos depois, Rodrigo entrou apressado no café. Quando viu Joana, o rosto pálido e os olhos vermelhos, correu até ela. O que houve? Ele se sentou na cadeira, segurando as mãos dela. Joana mostrou os documentos. Explicou tudo o que Eduardo havia revelado. A cada palavra, via a expressão de Rodrigo mudar de preocupação para a incredulidade, depois para a raiva pura. Aquele filho da mãe, Rodrigo murmurou, os punhos cerrados. Ele ia destruir tudo. As nascentes, as árvores que seu tio plantou, as trilhas onde meu avô caminhava. Eu quase assinei, Rodrigo. A voz de Joana quebrou. Quase destruí tudo por dinheiro. Por ele. Rodrigo ergueu o rosto dela com gentileza. Mas você não assinou e não vai assinar. Os olhos dele ardiam com determinação. A gente vai expor esse canalha. Como? Um sorriso perigoso apareceu no rosto de Rodrigo. Vamos expor para a diretoria da empresa dele. E para a imprensa. Você está sugerindo que a gente vá até a cidade, até a sede da empresa, e exponha tudo na frente dos chefes dele. Rodrigo segurou firme as mãos dela. Juntos. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Joana sentiu esperança. Quando? Agora. Hoje. Antes que ele perceba que você sabe. Joana olhou para os documentos para Rodrigo e tomou sua decisão. Vamos acabar com ele. A viagem de volta à cidade foi silenciosa, mas não desconfortável. Rodrigo dirigia, uma mão no volante, a outra segurando a de Joana. Era um gesto simples, mas dizia tudo o que precisava ser dito. Estou aqui. Não estou indo a lugar nenhum. Pararam em um hotel para que Joana pudesse se arrumar. Ela vestiu seu tailleur mais poderoso, que usava em negociações importantes, mas desta vez não era armadura, era guerra. Você está linda, Rodrigo disse quando ela saiu do banheiro. E assustadora. Joana sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada. Vou precisar de ambos. Quando chegaram à sede da rede hoteleira Atlântica, já era final de tarde. Joana marchou até a recepção com Rodrigo ao lado. Preciso falar com o diretor-presidente. É urgente. A recepcionista piscou, surpresa. A senhora tem agendamento? Não, mas ele vai querer me ouvir. Diga que Joana Santos está aqui para discutir a propriedade em Vale Sereno e que trouxe informações sobre atividades ilegais envolvendo o gerente Matheus Ferreira. O tom de voz não deixava espaço para discussão. A recepcionista pegou o telefone, falou rapidamente e assentiu. Subam ao 25º andar. O Dr. Marcelo vai recebê-los. No elevador, Rodrigo apertou a mão de Joana. Você não precisa fazer isso. Podemos só recusar a proposta e ir embora. Joana balançou a cabeça. Não. Ele precisa pagar pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as pessoas que ele enganou. Com a natureza que ele ia destruir. Você é incrível, sabia? Rodrigo sorriu. Assustadora, mas incrível. Joana se virou para ele e, antes que pudesse pensar, segurou o rosto dele e o beijou. Foi rápido, intenso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Rodrigo estava sem fôlego. O que foi isso? Coragem, Joana respondeu, sorrindo.
Você me dá coragem. As portas do elevador se abriram. Era hora de fazer justiça. O escritório do diretor-presidente era imponente. Dr. Marcelo, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhar astuto, os recebeu com curiosidade. Senhorita Joana, senhor Rodrigo. Ele apertou as mãos de ambos. Ouvi dizer que tem informações importantes. Temos. Joana abriu a pasta, espalhando os documentos sobre a mesa. Sobre seu gerente Matheus Ferreira e um esquema de comissões ilegais envolvendo a compra da minha propriedade. Dr. Marcelo se inclinou, os olhos percorrendo os papéis. Com cada página, sua expressão ficava mais séria. De onde tiraram isso? De uma fonte confiável. Joana não ia entregar Eduardo. Mas posso garantir que é real. Naquele momento, a porta se abriu. Matheus entrou, sorrindo, acompanhado de Carla. Dr. Marcelo, vim trazer a... Ele parou ao ver Joana e Rodrigo. O sorriso congelou. Joana, o que está fazendo aqui? Expondo você. A voz dela era gelo. Dr. Marcelo ergueu um dos documentos. Matheus, preciso que me... Explique isso aqui. Estes acordos paralelos. O rosto de Matheus empalideceu. Eu posso explicar. Não pode. Joana se levantou. Você mentiu sobre o projeto. Disse que seria sustentável quando na verdade planejava desmatar tudo. E pior, está recebendo comissões ilegais. Carla arregalou os olhos. Matheus, isso é verdade. Ele abriu e fechou a boca, sem palavras. Rodrigo se adiantou, colocando outro documento sobre a mesa. E aqui está a prova de que vocês planejavam desviar recursos da empresa para contas particulares. Fraude corporativa, no mínimo. Dr. Marcelo se levantou lentamente, a fúria contida nos olhos. Matheus Ferreira, você está demitido e pode esperar um processo criminal e civil. Não, espera. Matheus tentou argumentar. Você não entende, Segurança! Dr. Marcelo pressionou um botão. 2 seguranças entraram. Matheus olhou para Joana, desespero e raiva misturados no olhar. Você me destruiu. Não. Joana cruzou os braços. Você se destruiu sozinho. Eu só impedi que destruísse mais. Enquanto levavam Matheus, Carla se aproximou de Joana. Obrigada, ela disse baixinho. Por expor ele. Eu não sabia de nada disso. Joana assentiu. Não havia mais raiva, apenas alívio. Dr. Marcelo se virou para eles. Lamento profundamente por tudo isso. A empresa não compactua com esse tipo de comportamento. Ele fez uma pausa. A oferta pela propriedade está cancelada, evidentemente. Mas se um dia quiserem negociar algo legítimo... Não vamos. Vender, Joana disse, surpreendendo até a si mesma. A propriedade vai ficar na família. Rodrigo a olhou, os olhos brilhando. Família? Joana segurou a mão dele. Família. Às vezes fazer a coisa certa não é fácil, mas é sempre libertador. A noite havia caído quando Joana e Rodrigo saíram do prédio. As luzes da cidade piscavam ao redor deles, mas nenhum dos dois prestava atenção. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão deliciosa que vinha crescendo desde o beijo no elevador. Você foi incrível lá dentro, Rodrigo disse, parando na calçada e virando-se para ela. A forma como encarou ele, como defendeu seu tio, como... Ele balançou a cabeça, admirado. Você é extraordinária, Joana Santos. Joana sentiu o rosto esquentar. À luz dos postes, Rodrigo parecia ainda mais bonito. O cabelo levemente bagunçado pelo vento, os olhos castanhos brilhando com algo que fazia o coração dela acelerar. Não teria conseguido sem você, ela respondeu, dando um passo em direção a ele. Você me dá força, me faz querer ser melhor. Rodrigo tocou o rosto dela com ternura, o polegar acariciando sua bochecha. Joana, eu preciso te dizer uma coisa. Diz. Quando você foi embora para aquela reunião, achei que tinha te perdido. Achei que ia escolher o dinheiro, a cidade e ele. A voz dele estava carregada de emoção. E percebi que não importava o que acontecesse, eu já estava completamente apaixonado por você. As palavras suspensas no ar os deixaram congelados. Joana sentiu lágrimas queimarem os olhos. Rodrigo, eu te amo, Joana. Ele disse com tanta certeza que não havia espaço para dúvidas. Amo seu jeito determinado. Amo como você está aprendendo a desacelerar.
Amo seus sorrisos raros que iluminam tudo. Amo você. Toda você. Joana não conseguia falar. As emoções transbordavam, alívio, alegria, medo, esperança, tudo misturado em uma onda avassaladora. Você não precisa dizer nada agora. Rodrigo continuou rapidamente. Eu sei que ainda está se curando, que ainda tem medo. Só precisava que você soubesse. Que não tenho dúvidas. Que... Joana o calou com um beijo. Não foi delicado como o do elevador. Foi intenso, desesperado, cheio de tudo que ela não conseguia colocar em palavras. Rodrigo a puxou para mais perto, uma mão na nuca dela, a outra na cintura correspondendo com a mesma urgência. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também te amo, Joana sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Estava com tanto medo de admitir, mas é verdade. Eu te amo, Rodrigo. Te amo tanto que assusta. Rodrigo soltou um riso que era metade alegria, metade alívio. Girou ela no ar, fazendo-a rir também. Quando a colocou de volta no chão, a beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando. Vem comigo, ele murmurou contra os lábios dela. Fica comigo hoje, amanhã, sempre. Sempre é tempo demais, Joana brincou, mas seu coração batia forte. Mas hoje eu quero ficar. Eles foram para o hotel onde Joana estava hospedada. No elevador, não conseguiam parar de se tocar. Mãos entrelaçadas, dedos acariciando rostos, lábios se encontrando em beijos roubados. Quando chegaram ao quarto, Joana trancou a porta e se virou para encontrar Rodrigo já perto. Tem certeza? Ele perguntou a voz rouca. Porque se começarmos eu não sei se vou conseguir parar. Certeza absoluta, ela sussurrou. Rodrigo a beijou, as mãos finalmente explorando as curvas que vinha imaginando há semanas. Tropeçaram em direção à cama, deixando um rastro de roupas pelo caminho. Quando Rodrigo a deitou suavemente nos lençóis, parou para apenas olhar. Você é linda, ele disse, a voz reverente. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, Rodrigo acariciava o cabelo de Joana enquanto ela desenhava círculos preguiçosos no peito dele. Fica comigo em Vale Sereno, ele pediu baixinho. Não para sempre, se não quiser. Mas fica. Vamos construir algo juntos. Joana ergueu o rosto para olhá-lo. Construir o quê? A pousada que meu avô sonhou. A vida que seu tio queria para você. Ele beijou a testa dela. Um futuro. Nosso futuro. Joana sentiu as lágrimas voltarem, mas eram de felicidade. Eu quero. Quero tudo isso. Com você. Então, casa comigo. As palavras saíram tão naturalmente que levou um segundo para Joana registrar. O quê? Rodrigo riu, nervoso de repente. Desculpa, sei que é cedo, que provavelmente deveria esperar, ter um anel, fazer algo mais romântico, mas... Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Joana, eu sei. Sei que você é a pessoa com quem quero acordar todos os dias, a pessoa com quem quero construir uma vida. Então, casa comigo? Joana deveria estar assustada. Era cedo demais. Mal se conheciam. Mas olhando nos olhos dele, vendo a sinceridade absoluta, ela sabia que às vezes o coração sabe antes da cabeça. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso. Rodrigo a beijou com tanta intensidade que ambos caíram de volta nos travesseiros, rindo. Fizeram amor novamente, mais devagar desta vez, saboreando cada toque, cada beijo, cada suspiro. Quando finalmente adormeceram enroscados um no outro, pela primeira vez em meses, Joana dormiu sem pesadelos. Apenas sonhos dourados de montanhas, nascentes, e um homem que a amava exatamente como ela era. De manhã acordaram com o sol entrando pela janela. Rodrigo já estava acordado, observando-a dormir. Não consigo evitar. Ele beijou o ombro nu dela. Ainda estou processando que você disse sim. Eu disse sim a muitas coisas ontem à noite. Ela brincou, sentindo o rosto esquentar. Rodrigo riu, puxando-a para mais perto. Agora sim. Agora podemos começar nossa vida. Vamos para casa? Ele sussurrou. Joana sorriu, o coração transbordando. Vamos para casa. Às vezes o fim de um pesadelo é apenas o começo de um sonho.
Na viagem de volta a Vale Sereno, conversaram sobre planos. Rodrigo queria expandir a pousada, criar cabanas sustentáveis na propriedade de Joana. Ela, por sua vez, tinha ideias sobre como integrar tecnologia e natureza, atrair turistas conscientes, criar empregos para a comunidade local. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu estrelado, Joana descansava a cabeça no ombro de Rodrigo. Às vezes parece um sonho, ela murmurou. Há 2 meses eu era uma pessoa completamente diferente. Não, Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Você sempre foi essa pessoa, só estava perdida. Agora se encontrou. Me encontrei. Joana ergueu o rosto para olhá-lo. Ou você me encontrou. Nós nos encontramos. Ele tocou o colar de esmeralda que ela ainda usava. Como se estivéssemos sempre destinados a isso. Joana sorriu, sentindo a paz preencher cada canto de sua alma. 5 anos depois, o som de risadas infantis ecoava pelo vale, misturando-se ao canto dos pássaros e ao murmúrio suave da brisa entre as árvores. Joana estava na cozinha da casa que haviam construído. Ampla, aconchegante, com grandes janelas que emolduravam as montanhas, preparando o almoço quando sentiu bracinhos pequenos se enroscarem em suas pernas. Mamãe, mamãe! Joana sorriu secando as mãos no avental e se abaixando para ficar na altura do filho. Miguel tinha 3 anos, cabelos castanhos bagunçados como os do pai e os olhos curiosos que pareciam querer absorver o mundo inteiro. Miguel apontou para a trilha que levava à cabana original, agora reformada e transformada em um pequeno museu em homenagem ao tio de Joana. Quero ver a casa do tio Sebastião. Joana sentiu o coração apertar de emoção. Miguel nunca tinha conhecido Sebastião, mas ela e Rodrigo contavam tantas histórias sobre ele que o menino sentia como se o tio-avô ainda estivesse presente, guiando-os nas pequenas descobertas da natureza. Caminharam pela trilha, que agora era parte de um complexo lindo e harmonioso. A pousada Vale Verde havia se expandido exatamente como sonharam. Cabanas sustentáveis espalhadas pela propriedade, integradas à paisagem de forma respeitosa. Painéis solares discretos forneciam energia, sistemas de captação de água da chuva garantiam sustentabilidade. E cada detalhe fora pensado para minimizar o impacto ambiental. O restaurante que haviam construído estava movimentado, turistas e moradores locais compartilhando mesas sob um pergolado coberto de jasmim. Joana acenou para a chefe, uma jovem da cidade que haviam treinado e que agora comandava a cozinha com maestria. Dona Joana, chamou Carolina, a recepcionista. Chegou mais uma reserva para o mês que vem. Estamos com lista de espera. Até dezembro. Joana sorriu, ainda se acostumando com o título de dona que os funcionários insistiam em usar. Ótimo, Carol. Continuaram caminhando até encontrarem Rodrigo perto da cabana museu. Ele estava com um grupo de hóspedes explicando sobre as plantas medicinais da região. Quando viu Joana e Miguel, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Olha só quem chegou! Ele se abaixou, abrindo os braços. Miguel correu e pulou nele. E então, pequeno explorador? Pronto para nossa aventura? Rodrigo encontrou o olhar de Joana por cima da cabeça do filho, e ela viu ali o mesmo amor, a mesma intensidade do primeiro dia. 5 anos juntos, e cada dia parecia melhor que o anterior. Depois que o grupo se dispersou, os 3 caminharam juntos pela propriedade. Rodrigo carregava Miguel nos ombros, o menino apontando cada árvore, cada pedra, cada inseto com a empolgação de quem descobria tesouros. Lembra quando isso aqui era só mato e sonhos? Rodrigo comentou, olhando ao redor. E você achando que eu ia vender tudo e ir embora? Joana provocou. Posso culpar? Você chegou aqui toda poderosa, com seu tailleur e sua frieza corporativa. Joana deu um tapa leve no braço dele. Eu não era fria. Era assim. Ele a puxou para perto com o braço livre. Mas era a mulher mais linda que eu já tinha visto. E quando você sorria de verdade, meu mundo inteiro mudava de cor. Papai está sendo meloso de novo, Miguel anunciou, fazendo careta. Ambos riram. Chegaram até o mirante, o mesmo onde Rodrigo havia mostrado a Joana a extensão do vale pela primeira vez. Agora, havia um banco de madeira esculpido, com uma placa.
Em memória de Sebastião Santos e José Almeida, que amaram esta terra e nos ensinaram a fazer o mesmo. Sentaram-se, Miguel se acomodando no colo de Joana. Está feliz, mamãe? O menino perguntou de repente, com aquela sabedoria inexplicável das crianças. Muito feliz, meu amor. Ela beijou a testa dele. Mais feliz do que imaginei que poderia ser. Rodrigo entrelaçou os dedos nos dela, apertando suavemente. Eu também, ele sussurrou. Naquele momento, o celular de Joana vibrou. Era uma notificação de e-mail. Ela quase ignorou. Havia aprendido a desconectar, mas algo a fez olhar. Era de Carla. Curiosa, abriu a mensagem. Joana, espero que esteja bem. Vi fotos da pousada nas redes sociais. Está linda. Parabéns. Queria te contar que meu pai decidiu investir em um projeto diferente. Abrimos uma área de lazer, familiar e um hotel acolhedor aqui perto de Vale Sereno. Nada como o que Matheus queria fazer. Algo respeitoso, sustentável. Gostaria de visitá-los um dia, se não se importarem. Sem ressentimentos, apenas admiração pelo que construíram. Com carinho, Carla. Joana mostrou a mensagem para Rodrigo. O que você acha? Ele leu, pensativo. Acho que todo mundo merece segundas chances. Ela não tinha culpa do que Matheus fez. É verdade. Joana digitou uma resposta, convidando Carla para visitá-los. Quando quisesse. E o Matheus? Rodrigo perguntou. Sabe alguma coisa dele? A Silvana, que trabalhava comigo na cidade, falou que ele está trabalhando em uma imobiliária pequena. Ela soube que depois do escândalo, nenhuma empresa grande quis contratá-lo. Joana deu uma pausa. Ela falou que ele parece acabado, sabe? Triste, amargo. Tentou vender um apartamento para ela. Joana devia sentir satisfação, vingança, mas tudo o que sentia era vazio. Não sentia nada por Matheus, nem raiva, nem pena. Ele era apenas uma lembrança distante de quem ela costumava ser. Está bem? Rodrigo perguntou, preocupado. Estou. E era verdade. Ele fez suas escolhas. Agora vive com as consequências, assim como eu fiz as minhas e estou vivendo com as bênçãos. Rodrigo a beijou suavemente. Minhas bênçãos preferidas. Passaram a tarde juntos, os três explorando trilhas, brincando no riacho, fazendo piquenique sob uma árvore antiga. Quando o sol começou a se pôr, voltaram para casa. À noite, depois de colocar Miguel para dormir, o menino adormeceu no meio de uma história sobre dragões e cavaleiros. Joana e Rodrigo saíram para a varanda. A mesma varanda onde tudo havia começado. Beijaram-se sob as estrelas, o mesmo céu que havia testemunhado seu primeiro beijo, sua primeira noite, sua primeira promessa. Joana fechou os olhos, um sorriso nos lábios, o coração transbordando. E pela primeira vez em sua vida, estava em paz. Completamente, absolutamente, perfeitamente em paz. Reflexão final. Às vezes o que parece ser o fim, uma traição, uma perda, uma decepção, é apenas o universo nos empurrando para onde sempre deveríamos estar. Joana perdeu um amor falso para encontrar um verdadeiro. Perdeu uma carreira vazia para construir uma vida com propósito. Perdeu a si mesma para se redescobrir. E você? Já parou para pensar que aquilo que dói hoje pode ser exatamente o que precisa para chegar onde merece estar? Porque toda vez que uma porta se fecha, não é uma punição. É um redirecionamento. E o melhor ainda está por vir. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.